Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Filomeno e tenho mais um vídeo para você, para a gente pensar, a gente analisar que o povo livre é o povo que pensa e o povo que raciocina. Mas desde já eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Você pode vir aqui no cantinho, ó, não precisa nem descer lá embaixo, clica ali, se inscreve no nosso canal, aciona os sininhos das notificações e compartilha o vídeo com pessoas que gostam de conversar, de raciocinar e falar. O tema que eu quero trazer para vocês, para a gente analisar e a gente pensar junto, espero que esse tema ele possa levar você a refletir, a você a ter uma ação sobre essa situação que a gente vai conversar aqui agora. O tema que eu quero aqui falar para vocês é sobre os efeitos da pandemia sobre a educação até os dias de hoje. Tá? Esse é o nosso tema. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por fazer parte do nosso canal, obrigado por ser o nosso inscrito e obrigado por ver nossos vídeos, né? Então não esqueça, vai lá no cantinho, clica ali ou aqui, não sei, e se inscreve no nosso canal e seja muito bem-vindo. Bom, gente, a gente passou por esse período muito difícil da nossa vida. Nós como os brasileiros, vamos falar nós aqui da nossa casa, o Brasil, o nosso estado, o nosso município, a gente passou por essa dificuldade. Muitos setores a maioria dos setores foram prejudicados, né? O pessoal que trabalha tem o seu trabalho como camelô, o pessoal do comércio, o pessoal que tem o seu trabalho na feira livre, enfim, aquele que não trabalha de carteira assinada, mas tem ali a sua obrigação de vender ali todos os dias, tanto carteira assinada como não. Todo mundo foi prejudicado, todos, né? E o maior prejudicado ainda foi também as pessoas que perderam seus entes queridos. Mas ainda tem algo que está ainda até os dias de hoje e que vai atrapalhar futuramente se não se resolver agora. É o que? A educação. A gente sabe que na educação, nas escolas, os alunos tiveram as aulas pela internet. E a gente sabe que não se prende. Já na sala de aula com o professor, já é difícil o aluno ter atenção total, né? Porque tem aquele lance de bagunça e coisa e tal, mas o professor ainda tem controle sobre a sala. Eu digo isso com propriedade porque eu tenho um adolescente na minha casa que eu tinha que muitas vezes pegar no pé dele para ele poder estudar, recebia reclamação dos tutores porque não estava entregando as lições, enfim. Então a gente tinha que muitas vezes estar em cima. E aí eu acredito que foi muito difícil para os pais, para as crianças, exercer esse papel na hora da pandemia. E infelizmente, nem todos os lares, nem todas as famílias têm condições de ter internet, ou os pais têm também a paciência de estar em cima, de pegar no pé, né, de orientar, né, e com isso a educação perdeu muito, está perdendo muito, porque existem pesquisas que mais de 2 milhões de crianças, de jovens, de adolescentes, uma faixa etária dos 11 aos 19 anos, tem muitos que pararam de estudar, porque eles viram a necessidade de ir para o trabalho, de ajudar a família, diante dessa necessidade maior que foi a pandemia, de ter arrasado também a vida financeira das famílias. Mas nós queremos aqui enfatizar bastante a educação, porque a gente sabe que as crianças que estudam serão o nosso futuro daqui 10, 15 anos, né? Serão o futuro do nosso país. E elas foram tremendamente prejudicadas com essa pandemia. E diante da pandemia foi preciso no começo, acredito, foi muito preciso no começo que fizesse isso para que não havesse mais contaminação. Mas, por outro lado, a gente vê pelo lado de agora, hoje, agora, nesse exato momento. Gente, o índice é muito alto, 2 milhões, 2 milhões. Faixa etária de 11 a 19 anos, muitos não estão estudando mais, saíram da escola. E os que ficaram não aprenderam, não adianta, gente, não adianta, por mais metodologia que seja, não adianta, que não é a mesma coisa que uma sala de aula. Nem todos têm a mesma disciplina, nem todos os educadores, por mais difícil que seja, conseguem passar ali aquilo que eles precisam para a sala de aula. Então,
Eu não estou ocupando aqui os professores, as escolas, nem os pais, mas algo para a gente debater, porque isso pode refletir mais adiante nas nossas crianças. Isso pode atrapalhar na aprendizagem delas. Não, a nossa educação já não é tão boa, né? Poderia ser melhor ainda, né? Poderia ser uma educação de ponta, mas com isso as crianças vão estar perdendo. E a gente, como autoridade sobre a nossa família, os nossos filhos e sobre o governo a qual nós estamos, eu digo autoridade porque nós temos o poder de voto, o poder de falar, usar os meios, as redes sociais, né, para falar, para debater, para colocar diante dos governantes, que é preciso ter essa reparação na educação, porque isso vai refletir mais tarde. As crianças que tiveram essa parte da vida tirada, esse momento, eu não sei como se pode ter essa reparação, mas precisa ter essa reparação. Isso eu creio que é um trabalho não vamos falar só do governo, mas de toda a sociedade, que se unir para ver um meio de tentar e solucionar, vamos falar assim, solucionar esse problema, que é não repor aula, mas no meio de ensino, no sistema de ensino do nosso país, fazer alguma coisa e tentar resgatar esse momento tão importante que as crianças perderam em sala de aula. Isso é preocupante, porque a gente sabe que muitos países estão avançando, muitos países avançam em educação, muitos países avançam em conhecimento, tecnologia. A gente já perde muito porque não se é muito investido, ou melhor, não se investe como deveria na educação, não se investe como deveria em tecnologia e não se investe como deveria no futuro, nos futuros cientistas, professores, físicos, biólogos, bioquímicos, e enfim, né? Não se investe como deveria. E já essas crianças, é uma geração, gente. É uma geração a qual meu filho faz parte, a qual seu filho faz parte, o filho da vizinha, o filho do seu irmão. Nem todos conseguem, nem todos conseguiram absorver as aulas, nem todos tinham atenção, né? A gente vê situações onde a criança estava ali na frente do computador fazendo a lição, depois a pro lá passava o dever para ele, mas muitas vezes não se entregava. Eu digo isso, gente, pela experiência própria. O meu filho tem um filho de 17 anos, hoje ele vai fazer 17, mas ele estava com 14 na época, e foi muito difícil para ele, para a gente também, que a gente tinha que cobrar dele, para ele estudar. E ela acabava sendo assim, até difícil para nós, porque o pai não é professor, só se o pai for professor mesmo, né? Só se o pai for exercer o papel de educador. Mas muitas vezes o pai não tem a licenciatura, o pai não tem o dom, não tem a docência de estar explicando ali para o filho. E aí ele parte para a autoridade de pai, impor, obrigar. E isso não é bom, porque as crianças fizeram algo obrigado, tinha que fazer, tinha que ter carga horária, né? Tinha que apresentar, né? Eu acredito que eu até fui intimado, porque o meu filho ele não estava cumprindo a parte que era que lhe cabia de estudar, de fazer as atividades. Eu fui chamado na secretaria, fui cobrado pela coordenadora, algo que ela também foi cobrada. O que cobraram de mim? Porque eu tinha que fazer com que meu filho participasse das atividades, porque senão ia sofrer, ia ter sofrer represália. Não tem nenhum problema, tá certo, né? É um papel que meu filho tinha que cumprir e eu como pai também. Então veja a que situação chegou. Então nós precisamos muito, como sociedade, atentar para isso, para as autoridades de educação, para ter um meio de reparação, porque isso futuramente pode atrapalhar o crescimento. Isso é muito, muito sério, o crescimento econômico do país, o crescimento das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos futuros profissionais. E por isso que a gente precisa tirar de uma vez por todas essa sombra que ainda está rondando. A gente não vê, porque a gente não para perceber, mas se você pegar uma criança e comparar uma criança hoje com uma criança antes da pandemia, o que ela aprendeu, e no estágio agora da série que ela está, ela não aprendeu como deveria. Isso precisa ser sanado, isso precisa começar. O governo, alguém do governo que está me ouvindo, vendo esse vídeo aí,
Examine isso, alguém da educação, alguém da educação estadual, municipal, né, nacional, veja isso. Preciso ter, você é deputado, né, senador, é preciso debater essa questão, é preciso falar sobre esse assunto e ter essa reparação na educação, esse tempo que foi perdido em sala de aula de ensinamento. Não sei como isso será feito, mas precisa ser feito. Alguma coisa precisa ser feita, porque é o futuro. E o futuro, a gente precisa cuidar do futuro das nossas crianças. Tá ok? Então espero que o governo tome ação, espero que a gente também faça a nossa parte. Espero que as nossas crianças tenham a educação devida e a reparação devida que é necessária para o crescimento profissional, humano e civil de uma sociedade livre, abençoada e democrática. Então, eu agradeço pela tua atenção e peço que você compartilhe. Fale o que você pensa. Você pode escrever